Olá, queridíssimas! Estamos aqui mais uma vez no Entre Elas, o nosso espaço de conversa sobre e entre elas. Eu sou a Natália Duarte, Nath nutricionista, nutricionista especialista em nutrição esportiva funcional, nutrição clínica estética, comportamento alimentar e amante da psicanálise. Hoje nós temos aqui a Lúcia De Bartolo, psicóloga, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a virtude de ser mulher, para a gente entender um pouco a construção da mulher na sociedade atual. Queria que você falasse um pouquinho sobre você, Lúcia. Boa tarde, Natália. Boa tarde para todas vocês que estão aí do outro lado e decidiram usar o tempo de vocês para nos ouvir. Eu sou Lúcia De Bartolo, sou psicóloga, como a Natália colocou, tenho 50 anos de consultório. Muita experiência, hein? Muita experiência. Pode não parecer, mas eu tenho 77 anos de idade, amo o que eu faço, sempre trabalhei só com adultos, tenho pós-graduação em trauma, neurociência, saúde mental. Estudei na Inglaterra, estudei nos Estados Unidos, fui fazer Gestalt na Califórnia. Tenho 3 filhas, 3 netos, 3 genros. E estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder contribuir com o seu programa e que o Entre Elas seja um lugar bem especial para cada uma de vocês. Que bom, estou muito feliz de estar recebendo você. Agora eu queria que você me falasse um pouco sobre... ela esqueceu de falar também que ela é autora de livros, né? Autora de livros, inclusive um deles fala sobre justamente a virtude de ser mulher. E foi quando ela me mandou esse livro que eu dei uma olhada nele, eu li ele, que eu falei assim, a gente tem que falar sobre isso no programa, né? E ela traz muitas coisas importantes sobre a questão do posicionamento de ser mulher, como que nós somos criadas para ser mulher, o que nós encaramos quando nós somos jogadas realmente para o mundo na sociedade atual, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então eu gostaria de primeiro que você falasse um pouquinho sobre os papéis da mulher dentro da sociedade, o que a sociedade espera da mulher. Conta um pouquinho pra gente. Esse livro e esse tema, A Virtude de Ser Mulher, tem um histórico bem grande de pesquisas, de conhecimento, de entender o universo feminino. Até porque eu contei para vocês que eu tenho 50 anos de consultório e quando eu fui para o consultório, meu consultório era 100% feminino. Tinha muito preconceito, os homens não iam para terapia, os homens não queriam fazer terapia. E esse universo feminino é uma coisa que fica na minha volta, e eu tive 3 filhas mulheres, aí aumentou o universo feminino. E depois de muito estudo, eu falei, vou escrever sobre a virtude de ser mulher. E eu entendi 3 movimentos da nossa cultura, da nossa sociedade, que hoje nós conversaremos um pouco sobre isso. Primeiro, que as mulheres foram consideradas princesas submissas, nós vamos parar em cada um deles. Depois as mulheres caminharam não satisfeitas com isso e acabaram virando quase homens. E, finalmente, a conclusão é que nós precisamos sair em busca da nossa essência feminina. E aí sim, sermos simplesmente mulheres. É neste caminho que nós conversaremos hoje. Super interessante, eu acho que vai ser uma conversa que vai agregar bastante. E esses três caminhos, né, esses 3 passos, né, a gente percebe que eles foram construídos ao longo do tempo, né, na sociedade. Vamos falar mais sobre cada um deles separadamente? Essa questão da princesa, você consegue colocar isso numa linha cronológica, assim? Sim. Em décadas, não sei? Sim. Se nós formos estudar o papel das mulheres, né, nos primórdios,
as mulheres, por que eu disse princesas submissas? Porque é como se as mulheres tivessem sido colocadas dentro de um castelo, dentro de um lugar fechado, onde a única coisa que ela podia fazer era prover o bem-estar dos filhos, do marido, que nem sempre era presente. Esse primeiro momento, muito lá atrás, que a sociedade nos conta, mesmo era na era patriarcal dos coronéis, dos engenhos, isso ainda existia desta maneira, as mulheres eram, me perdoem dizer, só isso. Elas não tinham voz, elas não podiam falar. Eu acho que essa questão da voz é o que faz a diferença, porque não é só isso, é que não tem voz, né? Não é que ela escolhia ser isso, não é? Sim. E era o não poder falar, o não poder se colocar, até mesmo não poder estudar, não poder ler, não poder estar dentro de uma faculdade. Eu venho de uma geração, né? Nasci em 1948 e dentro de uma família italiana onde as mulheres não tinham voz. E eu fui a primeira a brigar e dizer que eu queria estudar e eu fui para a faculdade. Mas isso não era reconhecido mesmo assim. Tanto que quando eu fui para o consultório eu só tinha pacientes mulheres. Por quê? Não podíamos falar. Nós tínhamos um espaço estreito, amarrado, pressionado, onde o homem detinha todo o valor. O homem é que determinava o que a mulher podia falar ou não. Até vocês devem conhecer esse caminho, Natália é tão nova, mas de que nem sempre as mulheres se sentavam à mesa junto com os homens. Elas estavam ali para andar no entorno, servir, se tudo estava bem e tal. Foi por isso que eu disse e coloquei como princesa submissa. Sem voz, sem lugar. E fiquem pensando um pouco. Imagine como é que elas educavam os filhos. Da mesma forma, né? Porque Pronto. nós entendemos que, assim, para que a sociedade evolua, precisa acontecer um autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele vem a partir de experiências, né? E eu posso estar errada, mas ele vem principalmente de um sofrimento, né? Quando existe um sofrimento, a pessoa busca o autoconhecimento. Então, para que isso acontecesse, né, para que esse movimento das mulheres acontecesse, precisou olhar para esse sofrimento das mulheres que não tinham voz, não é? Natália, você entrou num ponto tão importante que, aliás, fugindo só um pouquinho, é a minha paixão, são os traumas. Essas mulheres passaram por muitos traumas, por muitas dores, foram desqualificadas. E foi esta dor, o nascimento desta dor que você colocou, que foi criando uma insatisfação dentro de alguma dessas mulheres. Voltando um pouquinho na educação, vejam como a coisa caminha de forma perigosa até mesmo para a sociedade, porque estas mulheres criavam os filhos, homens, para comandarem também. Não é? Então, os homens não podiam colaborar com as questões da casa, só os homens podiam dar ordem, os filhos, homens podiam mandar nas filhas mulheres. Isso foi alimentando essa princesa submissa e foi aumentando a dor. Você colocou muito bem. A dor nasce de toda a dificuldade que cresce dentro de nós, que cresce dentro da sociedade. E daí algumas mulheres, diante dessa dor, começaram a fazer um movimento diferente, um movimento de libertação.
Eu, às vezes, penso que eu imagino lá dentro do castelo e vendo a altura do muro, como é que elas podiam sair lá de dentro. Foi um movimento muito exigente, de uma pressão enorme. Eu imagino o nível do esforço mental para você ficar insistindo numa ideia de liberdade, de ser ouvida, né? Tanto é que eu não sei se você gosta dessa linha, mas eu gosto muito de psicanálise, né? O Freud, ele começou ali, né? Principalmente para entender as questões do sofrimento feminino, né? Da histeria, né? Que eles chamavam de histeria. E isso começou no final do século 19, 1890, por aí. Já existia esse olhar para o sofrimento feminino. E aí que veio a cura pela fala, que é tão aplicada em processos terapêuticos, né? Eu posso falar nada de psicanálise, porque bem-aventurado Freud, bem-aventurada a psicanálise, porque qualquer movimento que colabore para o alívio da dor do outro, o mínimo que nós podemos fazer é dizer bem-aventurado. A minha formação é em Gestalt terapia, é um pouco diferente, mas de qualquer maneira estamos falando da dor. Sim, eu acrescentaria no seu comentário que tinha uma dor intelectual, tinha uma dor física, tinha uma dor emocional que gritava dentro dessas mulheres, porque elas sabiam a voz que elas tinham lá dentro, mas ficava aqui, né? E não podia ser expressa. O que aconteceu? Quando estas mulheres decidiram sair dentro do castelo, não tinham um modelo, não é, Natália? Era novo, né? Novo. O modelo era, como eu denominei, princesa submissa, não ter voz, trancada dentro de um espaço, está ali bordando ou cuidando dos filhos, que maravilha que isso existia. Mas precisava ter uma voz, precisava ter uma liberdade, precisava ter uma qualificação para essas mulheres. Elas saíram, pularam o muro. E o que aconteceu? Elas viraram quase homens. Por quê? Novamente, não tinha um modelo, não tinha uma referência. O modelo, na verdade, eram os homens. Pronto. O modelo eram os homens. E olha, aqui entra outro perigo, não é? O modelo eram homens. Homens inseguros, às vezes, fisicamente fortes, emocionalmente também quebrados. Porque, veja, se um homem chega em casa, ele mesmo desqualificou a voz desta mulher, ele não tem com quem conversar. Vale a pena lembrar dos homens em cada uma dessa fase, porque ele também ficava isolado. Ele não tinha como contribuir para essa liberdade. E o que aconteceu? As mulheres viraram altamente competitivas, agressivas em alguns momentos, entenderam que deixar a casa e a criação dos filhos era o jeito de crescer como mulher. Novamente, bem-aventuradas feministas, absolutamente não estamos falando disso aqui, mas foi um caminho de rebelião e não de conexão, de partilha, de relacionamentos saudáveis. Estou me fazendo clara, Natália? Está, mas agora a gente vai ter que dar uma pausa para os intervalos e eu vou querer retomar essa questão da rebelião, porque eu acho que é muito interessante a gente pensar, né, que para que uma mudança aconteça de uma forma suave, transicional, a gente precisa de um líder que seja
conivente, que seja adepto às ideias revolucionárias, né? As ideias revolucionárias, que a liberdade da mulher, vamos dizer assim. Se não tem essa pessoa, surge a rebelião, né? Que isso acontece em qualquer cenário político, cenário social, né? Então, eu acho que é muito interessante a gente falar sobre isso, mas vai ficar para o próximo bloco, então não deixe de aguardar os comerciais que logo, logo voltaremos. Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta aqui com a Lúcia, psicóloga maravilhosa, falando um pouco sobre a virtude de ser mulher. E no bloco anterior a gente falou um pouco sobre o desenvolvimento do feminino no último século, né? Que no começo ela era uma princesa submissa, presa em um castelo, sem voz. E aí ela foi se tornando um quase homem para conseguir essa voz. E a partir do momento em que não existiam modelos de liderança feminina, essa mulher acabou assumindo um modelo masculino e se tornando um quase homem. Vamos continuar? É o que eu chamo lá no livro de quase homem. É a mulher que deixou de lado a gentileza, a atenção, a colaboração para competir. Eu digo que é aqui, né? É como se fosse uma queda de braço. Por mais que na queda de braço tenha um vencedor, eu não entendo que só porque eu tive mais força, eu ganhei o jogo. Não é assim que funciona nos relacionamentos saudáveis e na sociedade.
Não existe eu ganho e você perde. Para um relacionamento saudável, mesmo a mulher com ela mesma, ela com o homem, ela com a família, ela com a sociedade, todos precisam ganhar. Os benefícios precisam ser bilaterais, multilaterais, para que a sociedade caminhe, para que as dores comecem a serem diminuídas. E aqui, num primeiro momento, valeu, porque competiram, começaram a alcançar lugares, movimentos foram sendo construídos a favor dessas mulheres. Só que chegou um momento que, de novo, aquela insatisfação... Deixa eu fazer uma pergunta antes. Pois você não. acha então que foi necessário esse movimento de rebeldia, de rebelião, para que as mulheres conseguissem ocupar um lugar de voz? Ou você acha que isso poderia ter tido um outro caminho, dependendo da sociedade? Então, você me dá espaço aqui para falar da virtude. A virtude, vamos imaginar assim, vamos falar da virtude força, já que estamos falando disso. Então, a virtude força está aqui no meio, como se fosse uma linha. Se eu tenho, isso vale para todas as virtudes, se eu tenho força nenhuma, eu estou aqui, sem voz, frágil, sem lugar, não sei dizer não. Se eu tenho muita força, eu vou para esse outro extremo, que é, eu mando, desculpe, mas cala sua boca, e eu sou agressiva. A virtude, esse ponto do meio, nós somos só humanos, não é? Só humanas, então nós passamos pela virtude, mas nós não permanecemos aqui. O que é humano e natural? Se eu estou aqui, eu vou chegar se eu sou tão fraca, eu vou chegar o mais perto da virtude e aprender a dizer não de uma forma tranquila, sem mandar ninguém para nenhum lugar bonito. Se eu estou do lado de cá, sou agressiva, competitiva, um rolo compressor passando por cima de todo mundo, eu preciso chegar aqui mais perto da virtude e aliviar, descer do rolo compressor, mostrar a minha voz de uma forma gentil, amorosa. Muito linda essa sua forma de explicar a virtude. Não é? É o conceito aristotélico, não é? E vale para todas, não é? Vale para todas as virtudes. Então, o que aconteceu? Historicamente, as mulheres estavam aqui, submissas total, desqualificadas. O que elas fizeram? Pularam para o lado de cá. E aí perdeu-se a referência de novo, porque a dor se instalou, a insatisfação se instalou. E aí começa o caminho de volta. Mesmo as que estavam dentro do castelo e viram tudo isso e não saíram, mas elas viram, então elas puderam se achegar. Opa, eu posso dizer não. Eu quero, eu não quero, eu gosto, eu não gosto. E as que estavam só aqui na queda de braço falou, opa, mas por que nunca mais eu levei um vaso de flores para dentro da minha casa? Parece um exemplo simples, mas não é. Porque isso é o papel feminino. Deixar a vida mais bonita. Então, veja, foi benéfico para as duas. Esta viu que podia ter voz, esta viu que exagerou, e daí o equilíbrio começa a acontecer. Natália, por isso que eu sou apaixonada pela psicoterapia. Este é um processo que acontece na psicoterapia. Muitas vezes, a pessoa, todas as vezes, ela chega absolutamente quebrada, sem saber o que fazer. Ela está aprisionada, vamos imaginar, dentro de uma jaula, de uma gaiola, como vocês quiserem. Conforme o processo terapêutico vai caminhando, a porta se abre. Nem sempre ela tem coragem de sair. Por quê? É um processo, né? Isto.
Primeiro ela olha para fora da porta, depois ela chega perto, depois ela coloca um pezinho e aí ela vai decidir se ela quer sair ou não. Porque pode ser que ela não queira arriscar sair do lugar, porque sair do lugar é uma coisa muito difícil. É perfeito. Quantas, e agora, aqui vale abrir um parênteses, porque eu preciso contar uma coisa para vocês. Lembram que eu disse que lá, quando eu comecei o consultório, eu só tinha pacientes mulheres? Eu garanto para vocês, hoje, 50% dos meus pacientes são mulheres, 50% são homens. Isso é outro processo, isso é outra maravilha da nossa sociedade, porque os homens também aprenderam que eles podem ser cada homem ser isto. E dentro da vulnerabilidade, ele pode querer ser uma pessoa mais forte, mais presente familiarmente, por exemplo. Então, isso é muito bonito de ver. Por isso que valeram os dois movimentos. Precisa acontecer a tese e a antítese, né? Porque daí nasce alguma coisa bonita. Termo, nasce a virtude, né? Isso aí. Nasce o equilíbrio entre dois extremos. E aí nós chegamos num terceiro ponto, que é sermos, porque como entre elas é feminino, sermos simplesmente mulheres. Isso significa o quê? É isso que eu ia perguntar. E o que é ser simplesmente mulher? Porque eu acho que hoje em dia a gente nem sabe o que é ser mulher exatamente. Porque há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 talvez, era ser a pessoa sem voz. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, era ser a pessoa que priorizou a carreira, ser a pessoa que se institucionou como ser humano ali, né? Abriu mão de certas coisas porque tinha que se mostrar um ser individual, um ser autônomo. E agora ninguém sabe o que é ser mulher mais. Pois é. Eu só tiraria o ninguém, porque... Algumas pessoas sabem, né? Algumas mulheres já chegaram. Veja, você chegou, eu cheguei, muitas pacientes minhas chegaram, vocês, com certeza, também tem mulheres que chegaram. O que é o simplesmente ser mulher? É usar a independência, o cognitivo, a produtividade, a voz. Só que lembrar que gentileza, amorosidade, dizer desculpa, por favor, bom dia, boa tarde, levar a flor para dentro de casa, ensinar o filho homem a lavar a louça. Isso é ser simplesmente mulher. Sim, os homens são diferentes das mulheres, óbvio e claro. Fisicamente diferentes, emocionalmente diferentes. Mas são complementares. E é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor. Ficou claro o que é simplesmente mulher? Pode parecer difícil. Ou vocês vão dizer, doutora Lúcia está querendo que a gente volte para o castelo. Não. Doutora Lúcia está negando o profissional. Não. Ainda mais você, né, que tem uma carreira bem sólida, né? Uhum. Como é que você pode estar negando o profissional? Não. Só que nós podemos ser profissionais gentis. Nós não precisamos derrubar todo mundo ou algumas pessoas para evoluirmos. Não. Assim como eu não preciso calar minha boca. Eu tenho o direito a dizer eu quero ou eu não quero. Olha o que você fez comigo, não está certo. Não é?
Sim. Isso é o simplesmente mulher. E especialmente prestar atenção na educação dos filhos homens. Eu não os tive. Eu tenho um neto homem. Essa é uma abordagem importante. Não é? Porque se vocês forem brigar comigo ou não, mas eu preciso dizer, são as mães que criam os homens machistas. Vocês gostando ou não do meu comentário, é assim que é. Se eu digo para o meu filho, você pode chegar mais tarde do que a sua irmã. Ah, não precisa lavar a louça porque eu faço isso para você. Tudo bem você sair lá fora e socar o seu amigo. Quem é que criou este homem? Uma mulher. Não é? É esse sutil do simplesmente mulher, Natália. Você tem um filho homem. Então, você percebe o que eu estou dizendo. Eu tenho um neto homem. Agora, as minhas pacientes, os meus pacientes têm filhas mulheres e filhos homens. E é preciso ter esse cuidado. O que é que você está mostrando para o seu filho? O que é você, mulher que está nos assistindo, está fazendo com a geração seguinte? Isso é uma reflexão muito interessante, porque são nos pequenos ensinamentos e no exemplo também, né? Eu acho que quando a criança vê uma mãe que tem voz, ele entende que a mulher tem que ter voz. Uhum. Se ele vê uma mãe que não tem voz, ele vai entrar num mundo que ele acredita que a mulher não pode ter voz. Se ele vê uma criação em que a mulher e as irmãs não têm voz, como é que ele vai entrar no mundo acreditando que a mulher deve ter voz? É isso. Ou a filha mulher que o pai pressiona, grita, ela vai entender que os homens podem gritar, que os homens podem machucar. É tudo tão intrinsecamente acontecendo que é preciso olhar para isso também, não é? Por que que tantas meninas se casam com alcoólatras ou com homens abusivos? Às vezes está buscando uma coisa reconhecida, né? É isso. Está buscando o pai, está buscando um irmão, está buscando o familiar, né? Lembra que você falou da referência e você colocou muito bem quando Natália falou que as mulheres saíram e não tinham uma referência feminina forte. Então, a referência foram os homens. E aqui, o que vale é o exemplo. Eu posso falar para... O homem pode falar para a filha mulher, seja forte. Mas ele grita com ela. O modelo que fica de homem para menina é o do pai. O modelo de mulher que fica para o menino é o da mãe. Olha como tudo é tão complexo e nós precisamos ser simplesmente mulheres para cuidar da família, cuidar do filho, cuidar da profissão, cuidar de ter voz, poder dizer não, mas sermos pessoas importantes, responsáveis dentro de uma sociedade. Não adianta reclamar, não é assim? Exatamente. Lúcia, vamos para o nosso próximo intervalo. Estou adorando a nossa conversa e fiquem aqui com a gente mais um pouquinho, que agora a gente vai ter o nosso ping-pong logo após o intervalo.
Meu nome é Conrado. Sou consultor de inteligência da Broadfi. Imagino que você pode estar pensando: um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não. É exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero. E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo, vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Estamos de volta aqui no Entre Elas com a doutora Lúcia, psicóloga, falando um pouquinho sobre a virtude de ser mulher. Nos blocos anteriores a gente falou um pouco sobre o caminhar da mulher entre uma princesa submissa até quase homem e até enxergar a virtude de ser mulher, entendendo que a virtude está no meio aí entre dois opostos, encontrando o equilíbrio. Agora nós vamos começar o nosso ping-pong. Eu tenho algumas perguntinhas para você, para que a gente consiga desenvolver melhor aqui o nosso tema. Por que ainda sentimos pressão para sermos tudo ao mesmo tempo? É bem interessante, porque algumas mulheres ainda estão com os dois modelos dentro dela. Isso é interessante. Eu nunca tinha pensado sobre isso, mas faz todo sentido. Não é? E se os dois modelos estão aqui, eu preciso... Eu não. Algumas mulheres. Você já encontrou a virtude aí. É assim. Então, para essas mulheres é preciso... o que tem uma brincadeira que fala que as mulheres têm jornada tripla, sei lá, jornada quádrupla, qualquer coisa jargão. assim. Isso. Mas essas mulheres estão ainda vivendo os dois papéis. Eu preciso fazer tudo dentro de casa, eu tenho que ser uma boa executiva, eu vou educar meus filhos, eu vou ser uma boa companheira para o meu marido, eu vou me preocupar com os meus pais, eu preciso responder o convite dos amigos. Olhem para dentro de você. O que você quer? Pense numa virtude chamada moderação. Essa rege quase tudo, Natália. Não é? Sim. Porque é a mesma coisa quando a mulher acaba de ter um bebê e aí tem aquela sobrecarga dela achar que ela precisa fazer absolutamente tudo sozinha. Daí ela não sabe o que fazer com o bebê que chora, não sabe o que fazer com o bico do peito que está estourado e ela ama a criança, mas como é que a criança vai mamar e machucá-la? Não. Olhem para dentro de vocês. O grande segredo está... Faça a pergunta, o que você gostaria? O que aconteceu com você que você se perdeu? E entrou nessa espiral doente do fazer tudo. É muita cobrança, né? Muito. E é uma cobrança que nem sei se é uma cobrança social, eu acho que é uma cobrança individual. Sim. Eu acho que é mais uma cobrança individual do que uma cobrança social. Pronto. Não é? Como é que eu posso estar 8 horas na empresa e não fazer a lição com meu filho? E daí a gente vai entrar em questão de tempo de qualidade, outras questões que depois nós podemos conversar.
Mas é disso que eu quero falar com essas mulheres que se sentem pressionadas. Pensem no tempo de qualidade. O quanto você vai trabalhar fora, o quanto você vai ficar dentro de casa, o quanto você vai parar de misturar tudo, porque ou é a mulher que está lá preenchendo uma planilha pensando se a babá chegou em casa. Ou o contrário, eu estou aqui fazendo um jogo com meu filho, nossa, eu tenho que entregar o relatório amanhã cedo. Não é assim? Eu não sei se vocês viram, Natália até franziu a testa, o que diz. E agora, o que nós fazemos, não é? Mas eu acho que, assim, uma ferramenta interessante, né, que eu, pelo menos, utilizo, é o gerenciamento do tempo e tentar lidar bem com as escolhas que você faz. Então, assim, eu tive uma série de mudanças na minha carreira nos últimos anos, justamente porque eu resolvi absorver uma carga maior dos meus filhos. Porque eu me considero jovem, né? Eu tenho 35 anos. Muito jovem. E os meus 2 filhos, eles têm 7 e 8 anos, e eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar jovem ainda, vou conseguir desenvolver mais a minha carreira de uma forma um pouco mais integral, mas que se eu não mas não pisar um pouquinho no freio agora, eu vou perder esses anos deles. E aí a gente vê o quão é importante a gente pensar no tempo e refletir em como você quer lembrar a sua vida quando você for mais velho, né? O que é significativo para você? O que você quer construir como mulher na vida de quem está próximo a você, né? Você está falando uma questão tão linda que é legado. Que legado você quer deixar? Exatamente, eu acho que isso é importante. E se Não a é? gente não pensar nisso, né? Olhando a minha própria faixa etária, né? Entre 30 e 40 anos, é um momento em que as pessoas têm o hábito de focar bem na carreira, né? E desenvolver a carreira bastante. Porque aí, quando tiver lá os seus 40, 50 anos, você acaba tendo um conforto financeiro maior. Então, são coisas que você tem que observar o que é importante para você saber onde direcionar o seu tempo, né? O tempo passa. O tempo é rápido. Só que você é dono, ou para vocês, mulheres entre elas, você é dona do seu tempo. Agora não dá. Daqui a pouco eu faço. Essas frases não constroem. Essas frases nos tiram do processo de crescimento. Por quê? Porque você não faz escolhas, como você bem colocou. Agora não dá. Agora não posso. Amanhã. Quando eu tiver ganho não sei quanto. Não. É agora. Sabe por quê? Só agora eu posso mudar o que está acontecendo. Se eu ficar no futuro, vai me gerar ansiedade. Se eu ficar no passado, vai me gerar dor e nostalgia. Fica no agora, determina o tempo agora. Vai facilitar. Agora eu vou aproveitar o gancho e ir para a próxima pergunta, que tem muita relação com o que a gente está falando agora. É possível exercer esses múltiplos papéis com leveza e autenticidade? Leveza e autenticidade está aqui dentro, está aí dentro de cada uma de vocês. Sabe, eu vou dar um exemplo que parece total fora da pergunta, mas não é. Sabe a pessoa que casa uma vez, descasa, casa de novo, descasa. E assim ela vai. O que acontece? Ela precisa primeiro resolver o que aconteceu para aquele casamento não dar certo.
porque senão ela vai casar e descasar para o resto da vida. Como é que eu quero trazer para cá? A leveza não está se eu consigo ou não, se é porque eu trabalho muito ou não, se é porque eu fico mais com o meu filho ou não. A leveza precisa ser criada dentro de você. É a paz com as escolhas que você fez. Pronto. Porque senão, Natália, não importa. Se você não trabalha a leveza aqui com você agora, para onde você for, você vai levar esta dureza, essa pressão. Estou me fazendo clara? Sim, está se fazendo claro, sim. É isso. Porque, de novo, é a questão de não trazer a responsabilidade para você mesma. Então, é o trabalho que me cobra demais, é o filho que quer mais tempo, é o marido que pediu não sei o quê, é a mãe que adoeceu que quer que eu leve ao médico. Não, não é nenhum deles. É você. É você. Presta atenção no que você está fazendo com você. Não está lá fora. Não está lá fora a leveza, está aqui. Desenvolve. Respondi? Respondida. Respondida a pergunta e vamos para a próxima. Por que chamam algumas mulheres bem-sucedidas de masculinizadas? Por que existe essa associação? Que peso, não é? Porque a mulher bem-sucedida, ela pode ser chamada de homem, né? Você parece um homem. Lamentavelmente, ainda existe a questão de que você se saiu bem porque você deitou com o chefe. Isso ainda existe. Ou você se saiu bem porque o seu pai, o seu tio, sei lá quem, ajudou. Todos esses preconceitos existem em relação à mulher. Nós não podemos esquecê-los, porque se nós assim o fizermos, nós vamos tirar a voz das mulheres. Isso é doído, me dói falar disso, porque sim, a mulher pode ser próspera profissionalmente, não ter deitado com ninguém, não ter sido indicada. Pode. A mulher é competente, a mulher é responsável, a mulher sabe o que quer, a mulher é organizada. Isso são padrões do feminino. E, por favor, você, mulher, que em algum momento pensou isso sobre outra mulher... Isso aí entra na falta de sororidade, né? Sim. Daí entra no ser compassiva. Nós precisamos ser compassivas, Natália. Porque você sabe disso, eu também já vi, e vocês que estão aí do outro lado devem ter assistido. As mulheres são as primeiras, ou a maioria das vezes as primeiras a tirarem a pedra na outra. Recolhem as pedras, por favor, recolham. Vamos conversar. Mas é uma coisa cultural também, essa questão da competitividade feminina. Sim. Sim. Era isso que você queria saber? Sim, vamos para a nossa próxima pergunta. Como diferenciar a imposição cultural do que é essência? O que é uma imposição cultural feminina? O que do feminino é uma imposição cultural? E o que do feminino é realmente uma essência do feminino? Pois é, nós vamos voltar naquilo que é a minha paixão, que é a terapia. Eu digo sempre, lá quando eu me formei... Vou fazer uma pergunta, vou completar a pergunta. A essência, ela é individual?
enquanto a questão cultural é coletiva? Sim. Tem relação? Sim. Tá bom. Sim. Vamos lá. E vejam, por que eu brinquei, mas não é uma brincadeira. Eu sou apaixonada mesmo pelo que eu faço. E olha só, antes as pessoas iam para terapia, não tão longe, quando eu me formei, 50 anos atrás, porque eram loucas. Vai lá fazer terapia porque você é maluca. Isso não é terapia. A terapia é para buscar a sua essência, aquilo que você tem de melhor. Porque muitas vezes a pressão social, a pressão familiar, a pressão cultural tiram de você a chance de fazer escolhas saudáveis. Às vezes você nem tem a consciência dos seus próprios valores antes de fazer um processo terapêutico. Pronto. O que é o processo terapêutico? Eu não estou fugindo da pergunta, não. Mas é porque faz todo sentido. Primeiro, você precisa ter consciência do que é que você está errando ou como é que você está alimentando a sua dor. Depois você vai encontrar ferramentas. Você começa a usar essas ferramentas e você começa a mudar, mas você ainda precisa do estímulo externo. Chega um momento que você faz novas conexões neurais, com isso você cria novos hábitos. Existe aquela coisa maravilhosa da poda cerebral, que o que você não usa, o próprio cérebro tira. E aí você começa, assim, a responder de dentro para fora, de uma forma diferente, porque você assim aprendeu. Nesse instante, não é o que o terapeuta falou, ou o que a sociedade, a cultura, a família pré-estabeleceu, não. Você foi buscar aqui dentro, na sua essência, naquilo que é seu. Aquilo que foi te dado quando você nasceu. É isso. Os seus valores, a sua personalidade também? Isto. É assim, todos temos uma escala de valores e alguns valores são absolutamente inegociáveis, claro. Você não vai mudar a sua escala de valores. Você vai entender por que é e como é que você construiu essa escala de valores. É sutil. É uma sutil diferença, mas faz toda a diferença. Adorei conversar com você sobre isso aqui hoje. Eu queria que você falasse um pouco onde as pessoas podem te encontrar. É um prazer estar aqui com você. E vocês tenham a certeza que cada uma de vocês que de alguma forma absorveu alguma palavra, chegou aqui e o meu coração se aqueceu. Vocês podem me encontrar no meu Instagram, que é @doutora Lúcia de Bartolo. Bartolo. Será um prazer ter vocês por lá. Eu respondo todas as perguntas, mesmo que eu demore. Então, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, é isso. E também quero deixar que lá no Instagram tem um espaço para o processo psicoterápico. Se alguém quiser começar um processo psicoterápico, tem lá um jeito de me encontrar, tem um WhatsApp e tal. Será um enorme prazer e uma honra ter estado aqui no Entre Elas. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Eu fiquei muito feliz, de verdade. Eu achei que essa conversa foi muito produtiva, muito interessante. E eu acredito que tenha acrescentado muito para vocês também, que estão assistindo a gente. Eu sou a Natália Duarte, Nath Nutricionista, e esse foi mais um Entre Elas aqui na TV Judaica.